Bem-vindos! À nossa série Vamos Falar de Dinheiro, desta terceira temporada, falando do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Estamos chegando já ao final desse livro. Sim, estamos falando hoje no penúltimo capítulo do livro, que é o capítulo 9. Chegamos à nossa 10ª live. Lembrando que um dos capítulos eu tive que dividir em dois para poder passar melhor as ideias aqui para quem me acompanha. Bom, o capítulo 10, ou capítulo 9 do livro, ele traz como tema as tabuinhas de argila da Babilônia. E, na verdade, este capítulo, ele não se passa na Babilônia. Ao contrário, ele se passa praticamente nos dias modernos de hoje. Por quê? Em 1934, numa escavação que eles estavam fazendo nas ruínas da Babilônia, eles encontraram 5 tábuas entalhadas em argila. E levaram essas tábuas para um professor na Universidade de Nottingham para que ele pudesse decifrá-las. E assim o professor fez. Então, vamos às 5 tábuas de argila da Babilônia. Na primeira tábua, começa mais ou menos assim a história. Tá? Eu, Dabazir, venho aqui publicamente declarar, tá, que eu preciso pagar os meus credores. Sim, ele estava fazendo uma declaração pública de que ele devia, ele tinha retornado à Babilônia para poder pagar todos aqueles que ele tinha débitos pendentes. Bom, e ele decidiu não só pagar e não só declarar publicamente as suas dívidas, como também registrar o andamento de todo o seu negócio. Porque até então, agora, o Dabazir ele era um ajudante do negociante de camelos da Babilônia. Bom, seguindo o conselho do Maton, que era um emprestador de dinheiro, ele já apareceu em alguns capítulos anteriores aqui, para você que acompanha já deve lembrar disso daí. Ele, seguindo os conselhos de Maton, ele traçou um plano para sair das dívidas que ele tinha adquirido. Tá? E esse plano consistia de 3 propósitos. Marcelo, quais são esses 3 propósitos? Bom, primeiro propósito, tudo que o Dabazir ganhasse, 1/10 disso seria destinado a ele próprio, ou seja, ele se pagaria primeiro. Desta forma, ele conseguiria se preparar para o futuro. Segundo propósito que o Dabazir colocou na placa de argila é que 7/10 de tudo que ele ganhasse, isso seria direcionado para as compras da casa, para comprar roupa, para comprar alimento, ou seja, para o sustento dele e da esposa. Isso seria a forma como o Dabazir viveria, tá, dignamente na Babilônia. Ah, e detalhe, ele fala também que, independente do quanto ele ganhasse, sempre seria 7/10 destinado ao custeio dele e da família. Então, ele não poderia comprometer nada mais do que 7/10 de tudo aquilo que ele ganhasse. Olha que interessante isso, e no final você vai saber o porquê. Tábua número 2. Assim que o professor começou a decifrá-la, ele encontrou logo de cara o terceiro propósito. Tá? E o terceiro propósito, ele falava o seguinte, que 2/10 de tudo aquilo que o Dabazir ganhasse seria destinado a honrar as suas dívidas, a pagar as suas dívidas. Desta forma, ele saberia que, em um determinado período de tempo, ele conseguiria liquidar todas elas. Então, o que ele fez aqui? Ele aproveitou, né, e passou em todos os seus credores, explicou a situação dele e disse, vou pagar tudo o que eu devo a você. Mas eu farei isso por meio da única forma que eu tenho, que é do meu trabalho, aquilo que eu ganho por meio do meu trabalho. E assim ele fez. Tábua número 3. Ele pegou essa tábua e ele declarou o total de dívidas que ele tinha. Ele tomou consciência de que ele precisava saber exatamente quantas moedas ele devia na época. E ele chegou à quantia de 119 moedas de prata e 141 moedas de cobre. E o que ele fez? Negociou com todos os seus credores. Todos.
E ele fala que em alguns que ele foi humilhado, até chegou a ser escorraçado das lojas. Outros se mostraram um pouco mais de compaixão e aceitaram a situação do Debazir. Mas, enfim, ele fez o que ele podia fazer naquele momento, comprometendo apenas 2/10 de tudo aquilo que ele ganhava, dividindo de forma igualitária para cada um dos credores dele. Tábua número 4. Ele conta aqui que toda vez que chegava, a cada chegada da lua, óbvio, eles contavam os meses, era a forma de eles contar os meses por meio da mudança de lua. Ele fala que cada chegada de mudança de lua era o momento dele receber, do negociante de camelos. E naquele momento, ele recebeu 19 moedas de prata, naquele mês. E o que ele fez com aquilo, Marcelo? 10% ele separou para guardar, 70% ele separou para se manter, para o sustento dele, e 20% ele separou, tá, para acertar as suas dívidas. Feito isso, o que ele fez? Ele pegou lá os 20%, dividiu em moedas de cobre e passou em cada um dos devedores dele, acertando a parte que caberia a cada um. Bom, ele conta que depois de 3 luas cheias, ou seja, depois de 3 meses, tá, tudo que ele fazia, tudo que ele ganhava era religioso. Tá? 1/10 ele tirava para pagar a si mesmo primeiro. Com tudo isso, tá, 7/10 é o que ele usava para poder viver, ele e a esposa, de forma digna. Se bem que ele conta que muitas vezes eles passavam um aperto, porque nem sempre os rendimentos eram iguais nos meses. Dependia muito dos negócios. E, religiosamente, 2/10 era destinado para saldar as dívidas que ele tinha na época. Ele conta que quando ele chegou nesse ponto, depois de 3 luas, ele já tinha economizado, dentro dos 10% que ele se pagava primeiro, a quantia de 21 moedas de prata. Isso, ele fala o que traz, qual a sensação que traz? Uma sensação de alívio para a cabeça, para você saber que você tem uma reserva. E isso fazia com que também, a partir do momento que ele tinha alguma reserva já guardada, e a partir do momento que ele já tinha negociado com todo mundo que ele devia, isso fez com que ele recuperasse a sua autoestima e andasse de cabeça erguida, né, pelas ruas e no meio dos seus amigos na Babilônia. E aí chegamos na tábua número 5. E aí ele conta que após 12 luas, ou seja, após um ano, ele fala que foi o momento de maior felicidade na vida dele e da esposa. Por quê? Porque foi o momento de liquidar a sua última dívida. E um momento óbvio, né, de gratidão, que ele conta, e de comemoração. Por quê? Porque ele conseguiu, por meio do plano que ele traçou lá, depois de um ano, fazendo religiosamente tudo certinho, ele conseguiu, enfim, liquidar as suas dívidas. E lógico, quando ele chegou lá no último credor dele, que foi o que ficou aporrinhando mais a vida dele, foi lá, quitou tudo mais, ele ainda recebeu as seguintes palavras do credor dele. Ele falou assim: Debazir, antigamente você era um homem que parecia mais uma argila molhada, porque qualquer um podia apertar e moldar como bem quisesse. Hoje, depois de honrar com sua palavra e honrar a sua dívida, você se mostrou agora como um cobre, que resiste até a mais dura das espadas. Então, meu amigo, pela sua palavra, tá, por ter quitado tudo aquilo que você devia para mim, tá, hoje sou grato a você. E abro as minhas portas para quando você precisar algum dia de ouro ou prata, tá, poder lhe ajudar. Olha que legal isso daqui, né? Ou seja, ele pegou o plano dele de 3 propósitos, que ele traz na primeira tabuinha de argila, ele colocou isso daqui em prática, ele colocou isso daqui para funcionar, e o que ele fez? Ele aprendeu com isso, ele cresceu por meio dessas 3 formas de trabalhar com o dinheiro, os 3 propósitos, essa divisão. E ele fala nessa última tabuinha o seguinte, assim, se você hoje passa ou está passando, tá, por problemas com dívidas, faça exatamente como ele fez. Porque isso propiciou a ele sair de uma condição de um ex-escravo, devendo na cidade onde ele nasceu,
para um cidadão de bem, e hoje de posses. Bom, essas foram as gravações das tabuinhas, mas a história não acaba por aqui ainda. Por quê? Quando eu comecei, né, você se lembra que o ano era de 1934, onde o professor recebeu as tabuinhas para poder fazer a tradução delas. Bom, agora o ano é de 1936, ou seja, 2 anos se passaram desde a tradução das tabuinhas, e o professor, que é especialista de tradução, que fez lá a tradução lá para a expedição, mandou uma carta para o chefe da expedição, dizendo mais ou menos assim: se em suas futuras escavações nas ruínas da Babilônia, por acaso você encontrar o fantasma de um velho negociante de camelos chamado Debazir, agradeça-o por mim e pela minha esposa, porque por meio dessas 5 tabuinhas que ele deixou há mais de 5.000 anos, tá, eu pude colocar em prática tudo aquilo que ele trouxe, e também, com isso, eu também pude sair das dívidas. Então, se você encontrar o fantasma do Debazir, agradeça-o por mim. Olha que legal. Desfecho interessante esse daqui. Legal, Marcelo. E o conceito por trás disso tudo, qual que é? Bom, aquilo que nós, educadores financeiros, a gente sempre passa para as pessoas. E é o princípio básico de tudo, é onde tudo começa. Gaste menos do que você ganha. Esse é o princípio fundamental para você realmente ter uma vida equilibrada e sustentável com o seu dinheiro. Pague-se primeiro. O livro todo, desde o primeiro capítulo, ele traz essa mensagem, né? Tenha o hábito de se pagar, e não menos óbvio do que 10%. Não faça dívidas, porém, se você já tem dívidas, né, separe até 20%, tá, para poder pagá-las. E tudo aquilo que sobrar para você, invista. Aprenda a investir. Essa é a melhor forma de colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor. Marcelo, qual que é a aplicabilidade disso tudo? Bom, neste momento, tá, pegue o valor líquido que você ganha por mês. E já faça o cálculo. Já separou, faz o cálculo de cabeça, ou pega a calculadora e faz, anota, deixa isso anotado de preferência em algum lugar que você possa ver sempre, para você estar se familiarizando com os números. Tá? Pega 10% daquilo que você ganha, já tira isso daqui, guarda para investir. Adequa todos os seus custos, adeque todos os seus gastos para 70% daquilo que você ganha. E 20%, caso você tenha dívidas, separe para poder pagar as dívidas. Negocie as dívidas a ponto que você possa pagá-las. Em algum momento elas cessarão, que nem o caso do Debazir. Marcelo, eu não tenho dívidas, o que eu faço com esses 20%? Melhor ainda, pega esses 20%, soma os 10% e poupa, né, e guarde 30% do seu salário. Faça isso, invista com sabedoria, e veja o milagre dos juros compostos jogar a seu favor. Este foi o penúltimo capítulo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Gratidão novamente a você que entrou ao vivo para assistir. Para você que vai assistir na reprise, espero que realmente traga algum tipo de fundamento para você, possa realmente lhe ajudar, esteja você numa situação de dívidas ou não. É realmente muito interessante essa forma que o livro traz de sistematizar a sua relação com o dinheiro. 10% é investimento, 20% dívida se você tiver, 70% para você poder levar a sua vida dentro do mês, dentro daquilo que você precisa fazer. Então, muito obrigado, gratidão por estar aqui novamente, e eu vejo você amanhã no último capítulo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Amanhã a gente encerra a 3ª temporada da série. Vamos falar de dinheiro. Então, até amanhã.